Gostaria de ler com os irmãos em Atos, capítulo número 5, do versículo 1 ao versículo 11. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, o pastor pela confiança, que Deus abençoe. Toda a honra, toda a glória seja dada a Deus. Atos 5, todos encontraram, irmãos? A palavra de Deus nos diz assim: mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte a depositou aos pés dos apóstolos. E disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os mancebos, cobriram o morto, e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse Pedro: dize-me, vendestes portanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés do que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os mancebos, acharam-na morta, e sepultaram junto ao seu marido. E houve grande temor em toda a igreja, e todos que ouviram estas coisas. Podeis assentar, irmãos. Um chamado à santidade. Irmãos, a igreja primitiva, ela era cheia do Espírito Santo. Havia um profundo sentimento de amor, fraternidade, união e principalmente sinceridade entre os membros da igreja. E aconteceu um fato inédito que causou grande temor em toda a comunidade cristã ali em Jerusalém. Ananias e Safira, eles mentiram e foram desleais à igreja. E foram castigados por isso. E o castigo que eles receberam foi a morte. E qual o pecado que eles cometeram? Eles mentiram contra o Espírito Santo de Deus. Naquele tempo, irmãos, era normal os membros da igreja venderem as suas propriedades ou parte delas para ajudarem os mais necessitados da igreja. Atos 2, 44 ao 46. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam as suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Que igreja abençoada, irmãos! Todos que aceitavam a Cristo e a fé cristã, eles participavam desse espírito de colaboração. Eles viviam o princípio da generosidade. Barnabé, como muitos outros crentes, ele vendeu a sua propriedade para ajudar os mais necessitados. Atos 4, 34 ao 37. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartiam-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chifre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Ananias e Safira também venderam a sua propriedade. Só que na hora que Ananias veio depositar aos pés dos apóstolos, eles retiveram uma parte deste valor. Acredito eu que a maior parte. E quando ele foi fazer essa oferta, ele disse que ali estava a oferta da venda da casa inteira. Então eles mentiram
e 3 horas depois ainda veio a Safira e confirmou essa história. Então eles mentiram, tomados pela ganância, vaidade e orgulho. Só que o que aconteceu? O apóstolo Pedro, por revelação do Espírito Santo, impediu que a igreja de Cristo fosse atingida pela ação maligna do inimigo. Deus não permitiu que uma mentira ficasse encoberta dentro da sua casa, dentro da igreja. Vamos entender, irmãos, que Ananias e Safira, eles não eram obrigados a vender a sua propriedade, muito menos entregar esse valor para a igreja. A igreja primitiva, ela está no tempo da graça. A igreja primitiva vive o princípio da generosidade, que aqui é muito pregado na nossa igreja, que nós devemos contribuir a esta casa de oração com alegria no coração. O que levou à morte do casal, irmãos, foi o orgulho e o desejo pelo reconhecimento. A real intenção deles, ao depositar as ofertas aos pés dos apóstolos, era mostrar para todos que eles estavam ali ofertando, para que todos pudessem ver, e não por generosidade. Ananias e Safira, eles foram incitados pelo inimigo a mentirem ao Espírito Santo. Por isso, irmãos, devemos tomar muito cuidado. O maligno, na tentativa de ferir a igreja através da mentira, ele infiltra-se no meio da igreja, pois ele sabe como enganar os corações das pessoas que não têm uma vida de santidade, que não buscam a santificação. Por isso, precisamos buscar a santidade e a santificação. Por quê, irmãos? Porque na mesma igreja que era cheia do Espírito Santo, Ananias e Safira encontraram a morte, pois não viviam uma vida de santidade. Nós devemos tomar muito cuidado, porque além de buscarmos a santificação, devemos pedir a Deus para que a gente possa ter discernimento, para que a gente não seja enganado pelo inimigo, irmãos. Nós nunca devemos contribuir com uma falsa imagem de nós mesmos, até porque agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, egoísmo, arrogância, orgulho, hipocrisia, mentira não faz parte mais do meu novo eu. Então, sejamos sensíveis à voz do Senhor. Devemos buscar a santificação, pois sem ela, a santificação, ninguém verá o Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.